Muito bom, pessoal, dando continuidade então às apresentações. Vamos falar um pouquinho hoje sobre qualidade e potência e qual o impacto disso na clínica, né? Tanto da qualidade quanto da potência dos produtos ou dos óleos. Então, uma diferença muito grande, e é extremamente importante saber prescrever de acordo com a qualidade e com a potência. A gente vai entender que não é só qualidade e potência também. Os óleos eles têm algumas particularidades que impactam na forma de prescrição também. Então isso a gente vai ver hoje como funciona para na aula de prescrição ou na apresentação sobre prescrição. Isso está tudo muito bem alinhado já e bem solidificado, tá bom? A gente não vai falar muito de clínica hoje, como que é, mas vamos falar sobre qualidade e potência, um pouco de efeito Entourage. E vamos começar com uma muito rápida revisão do que a gente já viu, tá bom? E os conflitos de interesse estão aqui. Bom, a gente viu que, e isso é importante frisar, que para a clínica, para o uso medicinal, em humanos ou em veterinários, a maior parte dos produtos ou dos usos serão feitos com uma quantidade muito pequena de THC. O THC tem um papel dele, ele é importante em algumas situações, mas em geral, a gente não começa dando THC para os pacientes e a gente começa sempre com uma quantidade muito pequena ou zero de THC. Se necessário, nós introduzimos. É claro que existem algumas condições que a gente já sabe, esse paciente vai precisar de THC, então a gente pode, nesses casos, iniciar sem o THC, mas isso é exceção da exceção, tá bom? A maior parte dos casos vai se beneficiar de um óleo de uma variedade, né? Se a gente começar aqui pela botânica, né, a gente vem pelas Cannabinaceae, Sativa L. de Linus, que foi a primeira pessoa a fazer a descrição botânica da cannabis, 3 subespécies, né? Isso aqui já foi por água abaixo, é mais para fins didáticos, né? Existem variedades infindáveis de cannabis, mas para a gente entender. Da sativa, existe uma variedade que, por lei, ela tem que produzir no máximo 0,3% de THC. Esse é o cânhamo, ou hemp, tá bom? Então, para uma planta receber o nome de cânhamo ou de hemp, ela tem que produzir no máximo 0,3% de THC. Isso nos Estados Unidos, né? Lei dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem uma legislação que diga o que é hemp, o que é cânhamo, o que é cannabis, né? Todos são cannabis, são maconha, vamos dizer assim. Mas para fins de classificação pela quantidade de THC, cânhamo, hemp, no máximo 0,3% de THC, ok? E é essa variedade de interesse, porque é essa variedade que vai ser utilizada na grande maioria dos casos, tá bom? Eu gosto de mostrar esse slide também para fazer um resumo, né, sobre os efeitos dos canabinoides no sistema endocannabinoide, seja ali dos animais, dos pets ou dos seres humanos, né? Existe uma ação muito pequena na dor nociceptiva, mas existe uma ação muito grande na inflamação, existe uma atuação muito grande neurológica, tanto periférica quanto central, inclusive na dor, né? Aqui a ação central. Existe também o efeito psicológico, né? Ou no efeito afetivo. Quando a gente fala em dor, a gente fala na parte afetiva da dor também, então aí a gente vai para a ansiedade e na melhora da qualidade do sono. E, em alguns casos, existe também uma hiperexpressão dos receptores canabinoides, quando de alguma inflamação ou de algum órgão que esteja acometido, e no caso da endometriose, por isso eu trouxe esse exemplo, existe uma hiperexpressão dos receptores CB1, CB2, imediatamente antes daquele quadro álgico que a mulher tem quando ela vai entrar numa crise, tá bom? Então isso aqui serve de um apanhado geral, mostrando o efeito central, inflamatório, periférico neurológico, o efeito na ansiedade, na qualidade do sono, e em alguns casos também o efeito ciclodependente que acontece, é conhecido, que a gente pode, nos antecipando, não é? Ajustando a dose antecipadamente, debelar às vezes um quadro de dor, de inflamação e assim por diante. Lembrando, né, quando a gente fala de cannabis agora, cannabis no sentido geral, tá bom? Os canabinoides, o pessoal lembra muito da folhinha, né? A folhinha tem muito pouco canabinoide, quase nada.
A planta toda possui canabinoides, mas os canabinoides que realmente são utilizados, eles estão nos tricomas, que ficam nas flores, tá bom? Olha só. Então, a folhinha está aqui, né? Ela chama a atenção, mas o que interessa mesmo está aqui, ó, nas flores, tá bom? E nas flores nós temos os tricomas, a gente tem uma fotografia microscópica aqui, mostrando as células que produzem os canabinoides, tá bom? Elas produzem os canabinoides caem nessa região e ficam envoltas por uma membrana serosa, tá bom? É importante lembrar dessa figura, porque quando a gente vai falar de qualidade, a gente está falando de uma planta, não é? Ela foi plantada no solo, ela foi submetida a um clima, ela pode ter recebido agrotóxico, o solo pode ter metal pesado, pode não ter, a gente tem que entender o que está acontecendo. Isso a gente não consegue retirar no processo de extração. A gente vai extrair os canabinoides que estão aqui, tá bom? Só que eles estão envolvidos por essa membrana serosa. Então existe uma etapa aqui que a gente retira a membrana serosa, tá bom? A gente vai entender um pouquinho mais adiante. E outro ponto importante, entre muitos outros, não é? A gente não está falando aqui de cannabis fumada, de fumaça, de vaporizador, nada disso por enquanto. A gente está falando dos óleos, né? Ou óleo que a gente coloca na ração, ou óleo que a gente coloca em algum outro óleo para diluir, para o animal poder consumir, tá bom? A gente não está falando de vaporização, de vapor, de fumaça e de nada disso. Aqui lembrando, essa é uma plantação de cânhamo, tá bom? Só uma curiosidade, ó. Cânhamo, né? Cânhamo. Ma. C-O-N. Maconha, tá bom? Se a gente pegar as letras todas de cânhamo, isso aqui significa maconha, tá bom? Por que a gente chama essa planta de cânhamo? Porque ela produz no máximo 0,3% de THC. Nos Estados Unidos chama hemp. O americano faz uma diferença entre hemp e cannabis. Hemp para eles é tudo que produz no máximo 0,3% de THC e cannabis para os americanos é tudo acima de 0,3%, tá bom? Aqui no Brasil a gente prefere chamar cânhamo, que é uma palavra menos agressiva e que remete à mesma coisa, as plantas que produzem no máximo 0,3% de THC, que é o foco do tratamento medicinal. Muito bom. Quando a gente fala então de qualidade, a gente tem que lembrar que a qualidade vem de uma planta, e a planta está inserida num solo ou num substrato. O solo pode ter contaminante, pode ter metal pesado, pode ter um monte de coisas. E para a gente conseguir extrair dessas florezinhas aqui o interesse nosso, que é o óleo, a gente não pode machucar esses canabinoides, a gente não pode estragar, a gente não pode destruir os canabinoides, tá bom? Então existem alguns processos de extração dos canabinoides que impactam na qualidade dos óleos. Se a gente considerar um dos procedimentos menos agressivos ou mais ecológicos, né, a gente pode citar o sistema de extração por CO2 supercrítico. O CO2 fica em um desses balões. Aqui nós colocamos o conteúdo das flores que foram previamente triturados, tá bom? Isso aqui é um maquinário completo. Ele é considerado um dos mais ecológicos porque o CO2 que é utilizado aqui, ele retorna para o recipiente inicial em que ele estava. Então não tem nada que é colocado para fora, não existe um resíduo que é antiecológico, assim por diante. Extração alcoólica também pode ser considerada uma extração ecológica, mas existe o risco maior de explosões e assim por diante. Mas aqui a gente consegue entender mais ou menos como funciona o processo de extração. E nele, a pressão é aumentada nesse cilindro ao ponto de que o conteúdo do cilindro fica num estado que não é nem sólido nem líquido, por isso ele é chamado de supercrítica, extração supercrítica com CO2. E depois que esse conteúdo, que esse recipiente alcança uma certa pressão, ele é então transferido para esse outro recipiente, e aqui a gente tem essa substância pastosa, amarelada, que a gente pode ver aqui desse lado, tá bom? O que é essa substância amarelada pastosa? São os canabinoides em forma de óleo e a cera que
que estava aqui envolvendo os canabinoides, tá bom? Então isso daqui não serve ainda para a gente poder ter um óleo, ter uma substância palatável para usar clinicamente. A gente precisa de um passo a mais. Qual é esse passo? Esse conteúdo é diluído em álcool, depois ele é filtrado. Aqui em cima ficou a cera e lá embaixo ficou o quê? O óleo com canabinoides e o álcool. Então, essa substância com canabinoides e álcool é aquecido numa temperatura baixa, o álcool evapora, vem para cá, e aqui a gente tem então o óleo, o chamado, o conhecido, o famoso, o desejado óleo full spectrum, ou óleo extra virgem. Tá bom? A gente pode chamar esse óleo de um óleo extra virgem, um óleo que foi feito com o mínimo de manipulação possível. Aquele primeiro óleo que saiu da extração supercrítica, no qual somente os canabinoides, somente a cera e um pouco de clorofila foi retirado, tá bom? Então esse daqui é o aspecto de um óleo full spectrum, pouco trabalhado, ou um óleo extra virgem. A partir desse óleo a gente consegue ter extratos brutos, destilados, produtos isolados. O isolado é um pozinho, ó. A gente pode fazer óleos refinados, pode fazer produtos personalizados e assim por diante. O material vegetal a gente não está discutindo, porque ele não é permitido aqui no Brasil. E o uso na medicina veterinária também é bastante limitado, tá bom? Ele pode ser, inclusive, nanoencapsulado, tornando-se, então, solúvel em água, tá bom? Alguns produtos hoje já podem ser solúveis em água também. E alguns produtos de beleza para pets também vão ser lançados, inclusive aqui no Brasil, não encapsulados, solúveis em água para o pelo, para o nariz, para a pata, para a almofadinha, para as unhas. Então, esses produtos são solúveis em água e são não encapsulados, tá bom? Bom, continuando, então se a gente está falando de um óleo full spectrum, a gente tem insistido muito nesse nome, full spectrum, óleo full spectrum, óleo full spectrum. Vocês devem ter escutado isso muitas vezes também nas apresentações anteriores, né? A gente pode considerar que é o óleo menos trabalhado, vamos dizer que ele parou aqui no passo número 3. A gente pode subir, ele pode ir para o 4, para o 5, para o 6, e ele vai sendo modificado, tá bom? Quanto mais eu modificar esse óleo, mais próximo ele vai ficar de um produto com uma molécula única. Então, se eu tenho uma molécula única, eu tenho um produto isolado. Eu tenho um óleo com um canabinoide único, por exemplo, CDB, o canabidiol, ou CBD, tá bom? O canabidiol, se a gente pega óleo só com canabidiol, existem esses óleos, é um óleo isolado. Então, subiu esses passos aqui e ele foi isolado e chegou naquele óleo. Agora, esse óleo aqui, quanto será que ele tem de THC? Ele tem de THC o quanto a planta tinha. Então, se eu pegar uma planta que tem 8% de THC, esse óleo vai ter aproximadamente 8% de THC. Se eu pegar uma planta que tem no máximo 0,3% de THC no peso seco, ela vai ter no máximo 0,3% de THC aqui também. Então, o óleo full spectrum ele reflete muito o que é a planta lá atrás, né? O que é a planta lá, como que a planta era. Se eu pegar aqui, por exemplo, um óleo de uma outra planta qualquer, o óleo da flor da rosa, eu vou ter um óleo de flor da rosa também, full spectrum, com todos os componentes da rosa, tá bom? Se eu pegar aqui um óleo full spectrum, que veio do cânhamo, hemp, no máximo 0,3% de THC, eu vou ter um óleo aqui, full spectrum, extra virgem, com no máximo 0,3% de THC. Mas vamos dizer que por algum motivo eu quero tirar todo o THC. Então eu vou fazer um passo a mais, esse 0,3% de THC eu vou tirar, vou deixar zero. Então esse óleo que era full spectrum, como foi retirado um componente dele, ele tornou-se um óleo broad spectrum. Ok? Mas então eu não tirei o THC, eu vou tirar só o CBD, tirei o canabidiol. Então eu tenho um óleo aqui que tem todos os canabinoides, tem THC também, 0,3%, mas ele não tem CBD. Então eu peguei o óleo full spectrum, tirei todo o CBD. Esse óleo se tornou o quê? Um óleo broad spectrum sem CBD. Tá bom?
Eu queria um óleo que fosse muito bom para dor de cabeça, para cefaleia, para dormir. Eu quero um óleo que seja puro, só tenha o canabigerol, por exemplo, CBG. Então peguei o óleo Full Spectrum, isolei o CBG, ele virou um pozinho, e esse pozinho pode ser diluído em qualquer tipo de outro óleo. É um óleo isolado. Ele foi lá em cima aqui, nos passos, tá bom? Ele foi muito trabalhado, muito manipulado até chegar lá. Esse é um produto isolado. Então a gente viu o quê? Óleos Full Spectrum, óleos Broad Spectrum, óleos isolados. Agora, esses óleos são patenteáveis? Esses óleos não são patenteáveis, porque eles derivam de uma planta. Não tem como pegar a laranja e patentear a laranjada. Pegar o limão, fazer um tipo de limão e patentear a limonada e assim por diante. Não tem como fazer isso. Mas se eu sou indústria, eu quero ter um produto patenteado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma molécula, o CBG, eu vou modificar um pouquinho mais, ou o CBD ou o THC, ele vai ter alguma coisa diferente, eu vou fazer um processo de industrialização diferente, e aí sim eu vou poder patentear esse produto. Então a gente teria um produto sintético, ok? Então nós temos aqui os Full Spectrum, os Broad Spectrum, os isolados e os produtos sintéticos, ok? 4. Full, Broad, isolado, sintético. Muito bom. Existe um fenômeno, pessoal, que é o fenômeno entourage, ou entourage, ou comitiva. Esse fenômeno tem esse nome, ele pode funcionar de um jeito ou de outro, a gente não sabe muito bem como ele funciona, qual o mecanismo, mas a realidade é que quando a gente tem óleos completos ou full spectrum, existe uma diferença muito grande em termos de potência e também na forma de prescrição, a gente vai ver agora, tá bom? Então, o que é um produto full spectrum? Aqui, se a gente pegar o cânhamo, eu tenho todos os canabinoides e tem um pouquinho de THC também, no máximo 0,3% de THC aqui. Eu tenho todos os flavonoides, bioflavonoides, tenho todos os terpenos também. Além dos outros componentes, ácidos graxos, proteínas e assim por diante, tá bom? Quando a gente tem todos esses componentes atuando em conjunto, nós temos o fenômeno, o efeito entourage, o efeito comitiva. Por que ele é importante? Porque ele afeta a dose, tá bom? Ele afeta a dose. Mas além dele afetar a dose, ele afeta também a maneira com que nós prescrevemos. Vocês estão entendendo por que é importante saber a diferença entre um óleo full spectrum, um óleo broad spectrum, um óleo isolado e um sintético? Vai ficar mais claro a partir de agora, tá bom? Mas quando a gente tem um efeito entourage relevante, ele está no óleo full spectrum, esse óleo é um óleo, além de ser mais potente, ele vai afetar a maneira com que eu prescrevo, tá bom? Em relação a um broad spectrum, um isolado ou um sintético. Vamos entender por quê. Olha só, existe um efeito chamado efeito bifásico. O que acontece com esse efeito? Eu aumento a dose e aquele sintoma que estava resolvido ou melhorado, aquele sintoma volta conforme eu aumento a dose. Conforme eu aumento a dose, porque eu aumentei. Não é porque o problema que o paciente tinha piorou, é porque eu aumentei a dose. Existe uma internalização dos receptores, então é como se o óleo de canabidiol parasse de fazer efeito e o sintoma volta. A gente consegue entender aqui, ó, isso é inflamação, então aqui inflamação, eu aumentei a dose, a inflamação melhorou, aumentei a dose, a inflamação melhorou, aumentei a dose, a inflamação piorou, aumentei a dose, a inflamação piorou de novo. Então existe um alvo terapêutico, tá bom? Efeito bifásico. Quando a gente tem óleos full spectrum, a gente não tem efeito bifásico. Óleos full spectrum não tem efeito bifásico. Então, eu aumento a dose, a inflamação melhora. 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 Aumento a dose, a inflamação para de melhorar. Aumento a dose, a inflamação para de melhorar. Mas o aumento da dose não faz com que a inflamação retorne. Entendeu? Então é muito mais fácil prescrever. Eu sei que eu vou aumentar a dose e o sintoma tem que melhorar. Se eu continuar aumentando a dose, o sintoma ou vai parar de melhorar, ou ele vai continuar melhorando. Agora, se eu uso um produto, um medicamento, que aumenta a dose, mas o aumentar a dose faz com que os sintomas voltem,
Concordo que fica um pouco mais difícil a gente entender como a gente vai manusear esse paciente? Isso acontece nos óleos que não são full spectrum. Eu tenho um efeito bifásico, existe um alvo terapêutico. Então, se eu estou trabalhando com óleo broad spectrum, um óleo isolado ou um óleo sintético, eu posso ter que reduzir a dose para encontrar o melhor efeito para aquele paciente. Então, aumento a dose, melhorou, aumentou a dose, melhorou, aumentou a dose, começou a piorar. Aumentou a dose, piorou mais. Opa, qual que é a conduta nesse óleo, tipo de óleo, desse produto? Volta. Diminui a dose. Então, pode levar um tempo maior para a gente chegar naquela otimização dos sintomas, ok? Então, esse é um dos motivos da gente sempre indicar para quem está começando a prescrever se valer ou se utilizar de um óleo full spectrum, porque é mais simples, é mais fácil prescrever. Eu não tenho efeito bifásico, eu não tenho que ficar procurando onde eu tenho o melhor efeito para aquele paciente, porque eu não tenho essa curva invertida, né, essa curva ensino invertido, tá bom? Com alvo terapêutico. Óleos full spectrum, não há efeito bifásico. Mas a gente tem também a questão da potência. Potência é importantíssimo, pessoal, importantíssimo. E os óleos full spectrum são muito mais potentes do que óleos sintéticos, que óleos isolados, e mais potentes do que óleos broad spectrum, tá bom? Então a questão da potência é relativa ao processo de extração que essa planta foi submetida e ao processo de manipulação que o óleo resultante foi submetido. Então é importante que eu, como profissional, saiba classificar os óleos. Eu posso usar qualquer um, não tem problema. Mas eu tenho que saber se ele é full, se ele é broad, se ele é isolado, se ele é sintético. Se ele é broad, isolado, sintético, eu sei que pode ter efeito bifásico. Se eu aumentar a dose e o sintoma do meu paciente voltar, eu tenho que diminuir. Se ele é full spectrum, eu sei que eu vou aumentar a dose, uma hora vai parar de melhorar, mas eu não tenho o alvo terapêutico, ok? E eu sei também que o óleo full spectrum é um óleo mais potente. Mas mais potente quanto? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Para arrematar um pouquinho aqui, pessoal, para a gente entender, olha só. Então aqui o óleo full spectrum é um macaquinho, o óleo menos evoluído. É o óleo extra virgem. O óleo full spectrum é um óleo que foi muito pouco trabalhado. O broad spectrum evoluiu um pouquinho mais, entre aspas. Então, ele já está um pouquinho mais em pé, ele é um óleo broad spectrum, foi um pouco mais trabalhado. O isolado, olha só como ele está. Uma substância só, foi bastante trabalhado. E o sintético é aquele óleo mais evoluído, entre aspas, tá bom? Por que eu falo entre aspas? Porque na medicina com canabinoides, para a gente, a evolução é totalmente ao contrário. Os melhores óleos são os menos trabalhados. O melhor óleo em termos de potência é o full spectrum. Depois é o broad spectrum, depois é o isolado. Depois só que a gente vai ter o sintético em termos de potência. E quando a gente pensa em preço é importante. Os pacientes têm que fazer um uso crônico muitas vezes. E o preço não é barato, o preço é caro. Então tem que usar um óleo mais potente para o meu paciente gastar menos dinheiro para ele poder terminar o tratamento de maneira adequada. Então, o preço aumenta conforme o óleo, entre aspas, evolui, mas a terapêutica, o poder terapêutico do óleo diminui conforme ele, entre aspas, evolui. É muito importante esse slide, viu? Olha a evolução, que a gente está mais acostumado a ver, né? Quanto mais trabalhado, molécula única, sintético, grau farmacêutico da indústria farmacêutica tradicional, melhor o produto é. Existem vantagens e desvantagens, tá bom? Então, o preço aumenta muito e a potência terapêutica diminui muito. Aqui o preço é muito inferior, a gente vai entender como, e o poder terapêutico é muito maior aqui. Evolução, ao contrário. Quando a gente pensa, vamos entender agora ordens de grandeza, tá bom? Quando a gente pensa, então, em produtos full spectrum, o macaquinho, ó, e potência, né? Full spectrum, tipo de óleo e potência, o macaquinho virou um King Kong. A gente pode chamar ele de gold standard. O broad spectrum é de 2 a 4 vezes menos potente. O isolado de 3 a 6 vezes menos potente. E o sintético até 10 vezes menos potente. Isso é baseado em quê? É baseado na experiência clínica, no dia a dia, a gente vê isso, mas é baseado também nas doses utilizadas nos estudos científicos.
50 miligramas por dia para um óleo full spectrum, isso para um paciente com 70 quilos, é uma dose que muitos não conseguem tomar, a dose alta. Para o broad spectrum, de 100 a 200 miligramas tem que ser utilizado. Para o isolado para o puro, de 100 a 600 miligramas. E para os sintéticos, até 2.000 miligramas, até 2 gramas ao dia. Tá bom? Então, é uma diferença muito grande. Então, se você está usando um óleo full spectrum, seu paciente está usando 3 gotinhas por dia, e ele, vou comprar um óleo broad spectrum, ele está mais barato. Tem que ver se ele está mais barato, porque ele vai precisar pelo menos o dobro de gotas, entendeu? O isolado vai precisar no mínimo 3 vezes mais, o sintético nem se fala, tá bom? Então, se todos custassem o mesmo preço, o custo final para o paciente não seria o mesmo, tá bom? Seria mais ou menos isso daqui. Então, se a gente não sabe que tipo de óleo a gente está usando, a gente não consegue prescrever direito. A gente tem que saber se é full, se é broad, se é isolado, se é sintético. Porque senão, a gente erra na dosagem e fala, nossa, mas não está funcionando, não teve efeito nenhum. Não é que não teve efeito, às vezes a posologia, a quantidade de gotas que foi prescrita não está correta, porque é muito diferente. É muito, muito, muito diferente, tá bom? Então a gente tem que saber classificar o óleo entre full, broad, puro isolado ou sintético. Só para a gente ter aqui, se a gente pensar num animal de grande porte, com tratamento de dor, tá bom? E ele vai comprar um produto full spectrum ou um isolado, tá bom? Um mês de tratamento efetivo, tá? Um frasco de 15 ml, aqui um frasco de equivalente também a 15 ml. Na mesma, quando a gente compara as concentrações, tá bom? Se a gente reduzisse as concentrações iguais. Então, a potência aqui é muito maior e aqui a potência é muito melhor se a gente pega um óleo isolado. O isolado tem em farmácia. Receita azul, consegue comprar. Os óleos full spectrum estão chegando ainda. Importado tem, não precisa de receita azul, receita simples via dupla carbonada. 3 a 4 vezes menos potente. Então, se eu multiplicar por 3 só, o custo para um mês de tratamento é R$ 7.500. Só que esse frasco tem uma quantidade pequena até de óleo, tá? Olha só, ele chega a ser 600% mais caro. 600% mais caro. Quem é que consegue fazer um tratamento desse? Difícil, tá bom? Lembrando que é um produto full spectrum, 15 ml, uma pessoa ou um paciente de 70 quilos, a gente consegue até 3 meses de tratamento efetivo para dor. Com redução de anti-inflamatório, redução de opioide, assim por diante. Então a gente tem mais adesão, mais pacientes sendo tratados de maneira adequada, não tem efeito bifásico, potência maior, mais pacientes com a qualidade de tratamento melhor e mais satisfeitos também com uma prescrição adequada, feita de maneira correta e utilizando um produto que realmente pode, né, ser mais acessível para as famílias até, né, que às vezes a gente tem problemas que acometem a família, tá bom? Muito bom. Existem alguns conceitos iniciais também que a gente viu, né? A diferença entre full spectrum, broad spectrum, isolado e sintético. Mas existe um outro conceito que vai trazer independência para a gente escolher o tipo de óleo, tá bom? Quando a gente consegue classificar os óleos full, broad, isolado, sintético, a gente já deu um passo muito grande. Eu não vou errar na minha prescrição em termos de quantidade, dosagem. Mas quando eu consigo classificar os óleos também pela variante química ou pela quimiovariância, eu tenho uma independência muito maior. A gente vai entender por quê. Então, a variação química classifica os óleos pela quantidade de THC. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. O tipo 1, ele tem uma predominância de THC. O tipo 2, existe um balanceamento entre THC e CBD, 50-50, 60-40, mais ou menos assim. E o tipo 3 é um fenótipo CBD predominante, THC menos de 1%, tá bom? Então, isso daqui é importante a gente entender. Isso é muito interessante a gente ter variantes químicas, não é? Por exemplo, um óleo que tenha uma variante que tinha muitos CBG, outro que tem muito um terpeno relevante para o tratamento de dor ou de cefaleia,
ou um óleo com THC entre 0,8% e 1,5%, que é um pouco mais de THC, mas ainda não é uma quantidade muito grande. Então as variantes químicas são relevantes. E quando a gente vai pegar no mercado também e olhar, mesmo aqui no Brasil, procurar quantos óleos tem e procurar, a gente vai ver que existe uma variedade muito grande de produtos, certo? Esqueçam full, broad, isolado, sintético. Procurem óleos que tratam isso, tratam aquilo. Isso é mais comum fora do Brasil, não é? Então, por exemplo, no estado de Nevada, eles encontraram mais de 2.600 amostras de flores que recebiam mais de 637 nomes diferentes. Então, esse produto aqui é para você ficar relaxado, esse é para você ficar animado, esse é para você dormir, esse é para tratar dor nas costas, esse é para tratar inflamação no punho, esse é para você tratar lombalgia, esse é para inflamação no fígado. Mas será que existe uma variação química tão grande, capaz de tratar coisas tão específicas? Eles viram que não. Eles conseguiram dividir esses 637 nomes em 3 clusters só, tá bom? 2 aqui do fenótipo 2, e 2 do fenótipo 3 e 1 do fenótipo 2. E pronto, e só isso. Então, quando a gente consegue agrupar, né, produtos em clusters, por exemplo, tipo 3, eu sei que tem menos de 1% de THC. Menos de 1% de THC pelo OMS não causa dependência química, é um óleo seguro, eu não vou ter ansiedade, não vou desencadear taquicardia, a pressão não vai subir. É um óleo muito fácil de ser prescrito porque eu não tenho efeitos adversos relevantes, eu não tenho risco de dependência química e assim por diante. Um óleo da variante química 2 já é um óleo um pouco mais complexo, ele pode desencadear taquicardia, ansiedade, algumas condições, mas ele vai ser utilizado de uma forma mais restrita também, a elevação de doses é diferente, assim por diante. E um óleo da variante química 1, THC predominante, é um óleo que a gente pode usar, tem sua utilidade para uso medicinal, mas é um óleo que, em geral, a gente não precisa dele no dia a dia. A gente se vira muito bem com os óleos com menos de 1% de THC, e quando precisar, a gente lança a mão dos óleos da variante química 2, óleos com THC balanceado entre o CBD, tá bom? Então, olha só, a gente aprendeu aqui o que são óleos full spectrum, broad spectrum, isolados e sintéticos. E agora eu sei também como classificar pela variante química. Variante química 1, 2 ou 3. A variante química mais segura do ponto de vista de dependência ou de efeitos adversos relevantes é o tipo 3, menos de 1% de THC. É o óleo que eu vou dar preferência para começar. Menos de 1% de THC, fenótipo 3, não quer dizer se ele é full, broad, isolado, eu não sei. Então, eu vi que ele é tipo 3 porque ele tem menos de 1% de THC. Agora eu vou ver se ele é full, se é broad, se é isolado, se é sintético. E aí eu tenho uma ideia da potência que esse óleo vai ter, ok? Então, vamos dizer que eu peguei um óleo tipo 2, balanceado. Óleos balanceados, em geral, não são full spectrum, porque eles têm uma quantidade muito grande de THC e não existem plantas que conseguem ter quantidades grandes de THC. Então, provavelmente esse óleo vai ser um óleo broad spectrum. Então, esse óleo broad spectrum, comparado com os outros, eu tenho uma ideia de potência já também, tá bom? E assim por diante. Então, a semelhança dentro de um cluster faz com que a gente utilize protocolos padronizados de otimização de dose, que é o que a gente vai ver também numa apresentação mostrando como a gente chega na dose ideal, como a gente faz o aumento de doses e assim por diante, tá bom? Independente do número de variedades, dos efeitos que são divulgados desse produto ou não. Muito bom, então a gente viu broad, full, isolado, sintético, variante química. Vamos ver agora quantos miligramas de CBD tem uma gota. Como é que a gente calcula isso, tá bom? A gente vai prescrever gotinha, então tem que saber o quanto tem de CBD e quanto tem de THC numa gota. Isso, pessoal, o fabricante tem que te informar, tá bom? Isso tem um impacto na prescrição também. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante. Então, olha só. Esse óleo aqui foi diluído em semente de cânhamo.
ele tem até 0,3% de THC, então ele é variante química 3. Menos de 1% de THC é 3, certo? Ele é full spectrum. Por que ele é full spectrum? Porque ele foi extraído por CO2, ele não foi manipulado, ele tem todos os componentes da planta e isso foi informado pelo fabricante. Tem que checar, viu? Às vezes a gente tem que checar. Eu vou ensinar para vocês como checa isso, para saber se é full spectrum mesmo. E o fabricante nos informou que 1 ml, para a gente formar 1 ml, eu preciso de 40 gotas. Em geral, a gente entende o quê? Que a gente aprende na faculdade, né? Em geral, 1 ml são 20 gotas, ou 30 gotas, né? 20 gotas em geral, 20 gotas 1 ml. Mas 1 ml depende do conta-gotas, depende da viscosidade do líquido. Se o conta-gotas tem um reservatório grande embaixo, a gota sai mais grossa. Se ele é um óleo mais viscoso, a gota fica maior também, tá bom? Então isso depende muito do conta-gotas e do óleo, então isso tem que ser informado pelo fabricante. Quando eu tenho o número de gotas e eu sei a concentração de CBD por ml, eu consigo fazer o cálculo de quanto isso tem, eu calculo a concentração e aí eu, fazendo o cálculo por gotas, esse óleo aqui tem 1,5 miligramas de CBD por gota. Quanto ele tem de THC? 0,005 miligramas por gota. Cada gotinha que eu der, tá bom? Isso tem que estar escrito no frasco de preferência e ser informado pelo fabricante. Olha só, então, aqui um exemplo de uma etiqueta, tá bom? 60 miligramas por ml, validade, lote, né? Tudo isso tem que ter. 2, 3 anos atrás, isso aqui a gente tinha que frisar bastante porque não tinha. Hoje em dia todo mundo está colocando. Número total, quantidade total de canabinoides, tá bom? E aqui, uma gota igual a 1,5 miligramas de CBD, que é o canabinoide de maior interesse aqui. 1 ml, 40 gotas. 15 ml, 600 gotas, tá bom? Então isso tem que estar informado. Se a gente não souber isso daqui, isso é muito difícil de calcular se o fabricante não informar. Isso tem que estar dito, tá bom? É importante porque eu tenho que saber quantas miligramas eu estou dando para o meu paciente. Então eu tenho que saber quantas gotinhas, tá bom? Para aquele conta-gotas, para aquele produto. Aqui um outro exemplo, Esse daqui já é um THC 40% em relação ao CBD, tá bom? Então ele com certeza tem mais de 1% de THC na quantidade geral. É um óleo balanceado em relação ao CBD. Então ele é variante química 2, Lembra? Óleos balanceados, vamos voltar um pouquinho, Fenótipo 2, Balanceado entre THC e CBD. Então esse daqui, fenótipo 2, 1 ml, 33 gotas. Olha a diferença. Esse é um produto que vem da Colômbia, é outro conta-gotas, entendeu? É uma outra fórmula. Então é diferente. Então aqui, olha só, uma gota eu tenho 1,8 miligramas de CBD e tenho 1,2 miligramas de THC. Olha como que é importante a gente saber o quanto tem de THC e de CBD. Olha só, 2,5 miligramas de THC já é o limite de THC que a gente tem que começar a prescrever de máximo para quem nunca teve contato com cannabis. 5 miligramas é uma dose moderada. Se eu der 3 gotinhas desse óleo, eu estou dando quase 5 miligramas de THC. É claro que o CBD vai ajustar o THC, um vai trabalhar lutando contra o outro e assim por diante, mas o efeito que o paciente vai ter a gente não sabe, a gente tem que seguir essa limitação aqui, tá bom? 10 miligramas é uma dose grande, 10 miligramas são quantas gotas? 7 gotas? Mais ou menos 7 ou 8 gotas só, entendeu? Então eu tenho que saber uma gotinha quanto tem de CBD, uma gotinha quanto tem de THC. E isso tem que estar onde? Tem que estar na etiqueta. O fabricante tem que mostrar, tá bom? Muito bom. Vamos continuar. Olha só. Isso daqui para a gente mostrar como que a gente faz o incremento de doses, tá bom? Isso para um paciente de 70 quilos. Olha a diferença de um full spectrum, de um broad spectrum e de um óleo da variante química 2, um óleo balanceado, tá bom?
Então aqui é a diferença entre óleos full e broad e a diferença de incremento para um óleo balanceado, um óleo da variante química 2 em relação à variante química 3. Aqui eu tenho muito THC, eu aumento muito devagarinho, até porque aqui, né, esse óleo provavelmente vai ser prescrito junto com esse, vai ser associado ao óleo full spectrum ou ao óleo broad spectrum em algum momento, caso necessário, tá bom? Isso a gente vai aprender na aula de prescrição, mas existe referência, vocês vão ter tudo isso muito bem destrinchado mais adiante também. Como que a gente faz para checar e como a gente faz para saber se um óleo é full, broad, isolado, sintético? Além de olhar no rótulo. Às vezes o que está escrito no rótulo não reflete a realidade. Então recomendo vão no site Lista Verde. Tá bom? A Lista Verde ele classifica os óleos. Essa é a abertura, tem um ranking aqui, tem blog, tem para enviar o produto se ele não está ranqueado, e tem a lupinha para procurar também, se você não souber se ele é full, se é broad e assim por diante. Os óleos mais relevantes aí que começaram e que chegaram e que mandaram para lá os produtos também estão aqui, tá bom? Ele já tem o ranking de full, de broad, de isolado. Se não tiver nenhum desses rankings, procura por aqui, que às vezes você não encontrou só, ou ele não está ranqueado, aí pode pedir para ranquear também. O pessoal leva às vezes de 2 a 3 meses para ranquear, viu? Mas ranqueiam. E aí você consegue encontrar aqui por nota tudo como está descrito de bonitinho, certinho, checado, os certificados. Tem uma avaliação geral, tá bom? De rastreabilidade, sustentabilidade, testagem de produto, segurança do paciente. Tem uma checagem técnica também. Se foi testado canabinoides, se foi testado terpeno, ausência de metal pesado, de contaminantes, pesticidas, de resíduos solventes, tá bom? Então, pessoal, para a gente checar, uma dica, Lista Verde. Coloca lá, vê se está lá, checa e pronto. Se não tiver, pede para classificar ou pede um feedback para quando vai estar, às vezes já foi pedido. Por que é importante a gente ter uma avaliação laboratorial? É uma planta, veio da natureza, ou foi plantado indoor, ou passou por parte outdoor, mas tem um substrato, pode ter pesticida, pode ter metal pesado. Eu gosto muito de falar do exemplo da Colômbia, né? Quando a Colômbia abriu para o estrangeiro comprar e plantar cannabis na Colômbia, o pessoal chegou com uma sede ao pote gigantesca, compraram o que podiam, e eles compraram o quê? Onde já tinha alguma infraestrutura. Então compraram o local das rosas colombianas, né? Não tem as rosas colombianas? Então tinha todas as estufas, a terra preparada, já plantaram, colheram. O canadense é muito sério, faz análise laboratorial. Só que eles esqueceram de analisar o solo. Quando veio a análise laboratorial do óleo, veio tudo contaminado com agrotóxico. O solo estava contaminado com o agrotóxico das roseiras. Eles perderam aquelas áreas, tiveram que vender, sair e comprar outras áreas. Então, a análise laboratorial é obrigatória, tem que ser feita e tem que estar no rótulo também, tá bom? Então, o que é uma avaliação laboratorial bem feita? Tem que existir um perfil de canabinoides, tá bom? Então, aqui tem todos os canabinoides mais relevantes. Tá aqui, ó, CBD. 6,78, THC 0,13. 0,13 é menos do que 0,30. Então isso daqui é o que? Cânhamo. Tá bom? Se é um óleo full spectrum, né? Se não foi um óleo montado, um Frankenstein que montaram para ter essa concentração, se for um óleo extraído extra virgem, de verdade, é um óleo full spectrum do cânhamo. Tá bom? Aqui, ó, delta 9 THC, 0,13%. Concentração 62 mg por ml. Ok? Próxima análise, ausência de metais pesados. Olha só, ausência de metais pesados. Contaminantes, ausência de contaminantes. Ó, Escherichia coli, salmonella, coliformes e assim por diante. Fungos, tá? Tudo isso analisado por lote. Todo lote tem que fazer isso. Tirou, extraiu, analisou. Não tem como fugir disso. Ausência de pesticidas. No Brasil tem até mais pesticidas que têm que ser testados obrigatoriamente, tá bom? Olha aí, perfil de pesticidas, tá? Perfil de terpenos. Terpenos são importantes também para algumas condições. A gente não vai ensinar isso agora, mas eles são importantes. Aqui a gente tem o beta-cariofileno, uma quantidade maior. Alguns têm muito limoneno também, dependendo, e assim vai. E eles são relevantes para algumas condições clínicas também, então tem que ter o perfil. E, finalmente,
ausência de resíduos solventes. Não pode ter resíduo solvente, não pode ter propano, butano, metanol, etanol, acetona e assim por diante. Tem que ser testado. Se não foi testado, eu não sei. Tá bom? Isso tem que estar aqui, ó. A gente tem que ou ter um QR Code, ou tem que ter um código de barras, ou tem que ter um link para acessar. Ele tem que estar no frasquinho, tá bom? Tem que estar no frasco, porque todo lote tem que ser testado. Quando a gente fala de qualidade, pessoal, né, dos óleos, a gente está falando de testagem laboratorial e mostrar a testagem, onde checar se esses óleos realmente foram testados e se eles são full, se são broad, se são isolados mesmo de verdade. A gente está falando de demonstração de gotas por ml para a gente saber quanto a gente tem de THC e de CBD por gota. A gente está falando de mostrar isso na etiqueta, no rótulo, de maneira clara. A gente está falando de entender as variantes químicas, não é? Se a variante química é 3, se é 2 ou se é 1, porque isso muda como a gente vai prescrever os óleos, muda como a gente prescreve, como a gente começa, como a gente aumenta, tá bom? A gente está falando de entender custo disso. Quando a gente fala de custo, a gente está falando obrigatoriamente de potência também. Quando a gente fala de potência, a gente está falando de saber diferenciar o óleo full spectrum de um óleo broad spectrum, de um óleo isolado e de um óleo sintético, porque isso impacta muito, muito no custo. Impacta também na minha forma de prescrição, não é? Por quê? Porque existem óleos mais potentes que eu tenho que prescrever menos, óleos menos potentes que eu tenho que prescrever mais, mas existe o tal do efeito bifásico. O efeito bifásico está presente nos óleos que não são full spectrum, ou seja, presente nos óleos broad spectrum, nos óleos isolados, nos óleos sintéticos e assim por diante. Fazer um parênteses rápido aqui, antes da gente finalizar. Existe muito estudo, a maior parte dos estudos foi feito com óleo isolado, óleo com uma molécula só, né? E usando uma dose única também. Então, prescrevo 200 miligramas para todo mundo com a mesma condição. Só que eu posso estar prescrevendo 200 miligramas e estar pegando esse lado da curva aqui. A gente não fez um estudo para saber onde está o alvo terapêutico específico. Então, às vezes, eu prescrevi 200 miligramas, foi demais. Eu tenho que reduzir a dose. Esse estudo pode ter mostrado que não houve efeito terapêutico naquela dosagem. Por que será que não teve efeito? Porque a gente não considerou isso daqui, ó. Tá bom? Cada vez mais estão surgindo os óleos estão sendo estudados os óleos full spectrum. A gente está estudando também um trabalho muito interessante agora com tabagismo, em parceria com o pessoal do INCOR. Existem muitos trabalhos ao redor do mundo também, estudando outras condições com óleos de extratos completos, ou seja, full spectrum, tá bom? Com a potência maior, sem efeito bifásico. Então a gente vai tirar essa dúvida, isso tudo vai ser destrinchado agora nos próximos 2 ou 3 ou 4 anos no máximo, viu? E, finalizando agora de verdade também, existem poucos locais no Brasil para fazer uma análise laboratorial muito bem feita, como essa que a gente está vendo aqui. Então isso, em geral, é feito fora do Brasil, mas provavelmente até o final do ano, ou comecinho do próximo ano, existe, final de 2022, começo de 2023, um laboratório público em parceria público-privada com a Biocase, vai colocar à disposição no Brasil, inclusive para as associações, numa condição que a associação de pacientes também consiga fazer, a análise laboratorial dos produtos derivados da cannabis, tá bom? Perfil completo de canabinoides, ausência de metais pesados, microbianos, pesticidas, resíduos solventes e assim por diante. Então, isso vai ser feito através do CertBio da Universidade Federal da Paraíba, em parceria público-privada com a Biocase. Pessoal, acho que terminamos, tá bom? Vou voltar aqui para frente para deixar para finalizar com esse slide e vamos em frente. Parabéns a você que teve paciência de assistir até o final e muito obrigado a todos.